Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andrea Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõem a nossa mesa virtual de hoje Dr. Leonardo Dominichelli Pereira, vice-presidente da OAB Santo André, Dr. Eduardo de Freitas Nascimento, presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Santo André. O Dr. Newton Ota Takashima, palestrante da noite. Hoje abordaremos o tema: o trabalho dos profissionais da saúde na linha de frente contra o Covid-19. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra ao Dr. Leonardo para as suas considerações iniciais. Muito obrigado, doutora Priscila Cola. Uma honra tê-la novamente aqui, presidindo aí a nossa anfitriã, nossa diretora de comissões. Uma honra, um prazer, uma honra ter aqui o doutor Eduardo de Freitas Nascimento, presidente da Comissão também da Saúde, da nossa 38ª subseção. Doutor, obrigado aí por atender ao convite e gostaria de agradecer imensamente a colaboração, a participação do Dr. Newton. Dr. Newton, hoje atual presidente da Associação Paulista de Medicina da Regional Santo André. Doutor, em nome da diretoria da OAB de Santo André, gostaria de desejar as boas-vindas, gostaria de desejar uma ótima palestra. O intuito hoje dessa nossa reunião, dessa nossa palestra, doutor Newton, não só para a classe jurídica dos advogados, mas para os cidadãos também. Nós estamos aí na iminência de uma segunda onda do Covid, da pandemia, que já sofremos desde março, né? Então, eu acho que a OAB está cumprindo esse papel, essa função social de trazer para os advogados, não apenas para os advogados, mas para a sociedade civil, esse lado da medicina, do médico e dos profissionais da saúde, né? Recentemente aí tivemos a comemoração do mês do médico. Eu acho que, na minha opinião pessoal, 2020 deveria ser guardado em nossos corações como o ano do médico, porque estamos enfrentando um ano que cada vez mais esses profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, qualquer profissional ligado à área da saúde, todo profissional está sendo fundamental em nossas vidas. Tá, doutor? Então, hoje eu recebi várias mensagens de vários colegas advogados também falando que foi de suma importância a OAB fazer o patrocínio desse tema, né? Porque os advogados e os seus familiares também precisam estar a par do que está acontecendo nos hospitais da nossa região. Então, doutor, dito isso, em nome da doutora Andrea Tartucci, nossa presidente, e toda a nossa diretoria também, eu agradeço imensamente a sua participação, doutor. A Casa da OAB de Santo André está sempre aberta, estará sempre aberta aos médicos e aos profissionais da saúde. Seja bem-vindo e hoje, com certeza, esclareceremos algumas dúvidas. Eu estou aqui como ouvinte e como colaborador, doutor. Eu acredito também que o doutor Eduardo tem algumas palavras a dizer antes do doutor Newton dar início. Doutor, fica à vontade. Seja bem-vindo, doutor, e declaro aberto aqui agora os trabalhos. Fica até difícil, depois do doutor Leonardo Dominichelli ter uma tão bela abertura assim, eu dizer alguma coisa, né, doutor Newton? Mas eu quero endossar apenas as palavras do doutor Dominichelli, agradecer à doutora Priscila. Doutora Priscila, eu costumo dizer que não é apenas um rostinho bonitinho, mas também é puro talento, né? Às vezes os profissionais
tem esse viés, né? É apenas um rostinho bonitinho, mas ela consegue ganhar as duas competências, né? E agradecer o senhor, né? Porque visualizando brevemente o vosso currículo, percebi que o doutor foi automaticamente aqui diretor clínico de 3 hospitais grandes na nossa área aqui, no ABC, né? Então, com toda certeza, trata-se de uma pessoa muito ocupada, uma pessoa com muitos quefazeres. Mesmo assim, atendeu gentilmente e bondosamente o convite do doutor Leonardo, né, da doutora Andrea Tartus também, e desse modo a gente vai poder, doutor, hoje, fazer mais essa live em forma de bate-papo. Apenas lembrando ao doutor, conforme o conhecimento jurídico grande e médico que tem, mas que o doutor possa falar para a classe dos advogados. E a nossa classe, diferente da vossa classe, tem uma certa deficiência para entender os termos. Então, se o doutor puder ser bem tranquilo, bem calmo nas suas explanações, eu tenho certeza que tanto os advogados e as advogadas, como também o público geral, irá se beneficiar ainda mais da vossa palestra. E agradecer, por último, né, mas, num primeiro lugar, também a nossa querida doutora Andrea Tartucci, né, que tem, ao lado da doutora Priscila Colgan, feito um excelente trabalho e continuará, né, com a ajuda de Deus, aí, os dias à frente. Então, apenas os agradecimentos que a gente tem a tecer aqui, a Comissão de Direito Médico, ao senhor e aos colegas que também estão nos assistindo. Antes de passar a palavra para o Dr. Newton, quero lhe apresentar o Dr. Newton. Dr. Newton é médico com especialização em administração em saúde. Foi diretor dos hospitais Brasil, Cristóvão da Gama, São Bernardo, atual presidente da Associação Paulista de Medicina Regional Santo André. Dr. Newton, muito obrigada pela presença, seja muito bem-vindo. Eu passo a palavra ao doutor para início da sua apresentação. Bom, obrigado. Boa noite a todos. Eu agradeço muito pelo convite. Dr. Leonardo, a gente já tem um relacionamento há anos e acabei de ser eleito na Associação Paulista de Medicina Regional Santo André. Logo ele me chamou e vim com muito prazer. Eu já tive uma participação breve acho que nos anos 90 começou a ter uma comissão de biodireito na OAB de Santo André. Eu vinha, quem dava assessoria jurídica ao Hospital Brasil, onde eu era diretor, era a doutora Rosemarie Matius, e ela ela viu a oportunidade, pediu que eu participasse, porque era um trabalho muito legal que estava começando. Então eu vim por alguns meses, acho que foram 6 meses mais ou menos, a gente tinha reunião ali na casa do advogado, na frente da prefeitura, né? Depois aconteceu alguma coisa que eu acabei não podendo participar. E aí acho que andaram por pernas próprias sem a participação minha ou do Hospital Brasil. Mas assim, na certeza que estava sendo plantada ou começado um serviço muito interessante, né? A gente teve algumas reuniões para discutir eutanásia, transplantes, algumas coisas assim. Foi muito, muito legal. E ali eu vi um tanto desse lado do direito ou dos advogados que eu antes me ajudou a entender um pouco, né? Então foi assim, para mim também foi muito proveitoso. Não sei o quanto os que estavam presentes aproveitaram, mas eu aprendi bastante a ver esse lado dos advogados. E agora, então, estou tendo, como agora, recém-eleito, essa oportunidade, e venho e virei quantas vezes, Léo, conte com a gente. Um dos objetivos nossos é aproximar a Associação Paulista de Medicina de todas as entidades de classe aqui do ABC. A gente já começou a fazer isso, principalmente as da saúde, lógico, mas não só as da saúde. Na live que a gente fez mês passado, então, nós fomos atrás de várias classes profissionais da saúde,
as portas abertas, o pessoal reconhecendo a necessidade e o benefício para todos. Então, acho que as condições estão muito boas para isso. Cada vez mais a saúde depende ou precisa de um trabalho multiprofissional. Vários programas de saúde, de segurança do paciente na área hospitalar são multiprofissionais, todos participam com igual importância, com igual carga. Isso aí também facilita ou serviu muito para que a gente tivesse todas as portas abertas como estão das várias classes profissionais. Então, esse agradecimento eu faço também a esses que abriram as portas e a vocês aí que estão abrindo essa, que as da PM também estão abertas à OAB. Bom, eu vou falar um pouquinho aí alguns conceitos sobre gestão de saúde, que eu acho que é muito importante para a gente conversar, para a gente bater um papo. Vai ser uma coisa não demorada, mas eu acho que é fundamental falar, porque com certeza ela vai ser a base para posterior discussão ou responder algumas perguntas. Então, bom, o que a gente está vivendo? Uma pandemia, passou a primeira onda, está vindo a segunda. Tá. Pandemia é uma situação que estressa todo o sistema de saúde, não é a área médica, é todo o sistema de saúde em todas as áreas. Isso expõe um trabalho de várias profissões que às vezes não tinham reconhecimento. Isso aconteceu bastante. No primeiro momento, o que salta aos olhos da população em geral é os casos graves, os pacientes em UTI, o risco de morte. Todo mundo se assusta com isso, todo mundo presta muita atenção a isso. Só depois, e toda a população passou isso, só depois começa a enxergar que os outros níveis de atenção à saúde têm o mesmo peso, a mesma importância. Vamos lá. Nível de atenção à saúde são 3 níveis. O nível primário de atendimento, de atenção à saúde, é unidade básica de saúde, é quem faz vacina pré-natal, dá leite. Eles fazem 2 ações, não são eles os responsáveis, mas eles participam de 2 ações de gestão de saúde pública. Uma é promoção de saúde. Promoção de saúde é dar boas condições, higiene, alimentação, informação, lazer, bem-estar, tudo isso faz parte da saúde. Água, esgoto, cuidar de poluição, isso é promoção de saúde. Uma outra coisa é prevenção de doenças. A vacina de tétano, a vacina de coqueluche, é prevenção do tétano, é prevenção da coqueluche. Colocar iodo no sal, colocar flúor na água, isso tudo é prevenção de algumas doenças. O iodo no sal não faz ninguém ficar mais saudável. Ele previne que alguém tenha falta de iodo. Então, essas são ações de prevenção de doenças, não tão diferentes ou de entender do que é promoção de saúde. Mas a unidade de atenção primária trabalha bastante nessas 2 áreas, que são basicamente, a ideia é uma unidade básica de saúde. Uma atenção secundária são consultórios no lado privado, no lado público é uma unidade de pronto atendimento, um ambulatório de especialidades médicas, já é uma coisa que não é só promover saúde, prevenção, não. Já trata, já pega pessoas doentes, pode até fazer algum procedimento mais simples num paciente que esteja precisando, nesse nível secundário. Pode até ter alguns hospitais um pouco mais simples ou sem tanta complexidade. Hospitais com complexidade
já é o que a gente chama nível terciário. Centro cirúrgico, UTI, neurocirurgia, cardio, equipamentos com muita tecnologia. Esses são os chamados atendimento terciário da saúde. E é lógico que se tem a quantidade é maior de órgãos, de instrumentos de atenção primária, depois um tanto a menos de atenção secundária e um tanto a menos de atenção terciária. A terciária dá retaguarda, apoio para a secundária dá um apoio à primária. Isso é uma construção até lógica. Né? Mas então, o que acontece? O nível terciário é limitado. Tem que ser. É normal que seja. Né? E o que aconteceu no começo desta pandemia, como tinha que ser também, é assim, um grande medo, um grande cuidado de não deixar que a demanda, que o número de pacientes que precisem do nível terciário seja muito maior que a nossa capacidade de atendimento. Porque senão, assim, vai faltar leito de UTI, vai faltar leito de internação, pronto-socorro transbordando gente que precisava estar dentro do hospital, é um caos. Né? Então, assim, o medo inicial foi esse. Não podemos deixar a demanda extrapolar feio a nossa capacidade de atendimento. No começo falavam, então, em achatar a curva, para não ter aquele pico, porque seria socialmente muito complicado. A gente ouviu que quando esse pico chegou na Itália, o pessoal, assim, a partir de certa idade nem internavam. Assim, olha, tá grave, mas na sua idade nós não estamos internando. Quer dizer, está dizendo, olha, nós não temos como atender todo mundo, você é do grupo que não vai ser atendido. Vou pôr um parênteses aqui que essa decisão realmente tem que acontecer em casos de calamidade pública. Existem estudos de situação de calamidade. Se o shopping estourar, desabar, aconteceu em Osasco anos atrás, estourar a parte de gases, e vai assim, um caminhão de gente, vai vários carros para o mesmo hospital, um hospital grande, com boa capacidade, pode atender 5 emergências ao mesmo tempo, chegam 12. Tá? O médico, às vezes, tem que decidir dos 12, quais 5 eles vão atender. E isso até treinado, o médico tem que estar preparado para isso, tem que atender os mais viáveis. A decisão técnica fria é essa. Mas é uma desgraça, né? Imagina a situação do médico ter que decidir isso, olhar para alguém e falar, sinto muito, eu vou atender o outro, que o outro é mais viável. Né? Imagina a família daquele que foi preterido. Né? É uma situação que não dá para ser repetitiva, tudo, porque senão o médico e todo mundo toma tiro. Né? Mas o certo é isso, numa situação desse nível de estresse, desse nível de calamidade, o médico tem que decidir, e a decisão principal, não é o único fator, mas o principal fator é viabilidade. Né? Depois a gente até pode conversar mais, exemplificar ou explicar melhor isso aí. Mas então isso foi o primeiro cuidado que a saúde coletiva teve aqui no Brasil. Vamos cuidar de a demanda não superar a nossa capacidade. Vamos segurar a demanda como a gente puder e vamos tentar aumentar a capacidade. Aumentar a capacidade foi fazer hospitais de campanha com UTI, fazer mais leitos de UTI, mais leitos de enfermaria, para a gente ter condições de atender mais no terciário. Mas também vamos segurar o máximo que a gente puder para que não tenha um volume tão grande. E abriram as duas frentes, como tinha que ser, fizeram. Aí a situação ficou razoavelmente controlada, mas aí eles começam a fechar os hospitais
terciários, né? Os hospitais de campanha. E teve gente já que, assim, me perguntou, né? Mas por quê? Por que já não deixa aberto? Porque já que abriu, já que montou, improvisado que foi, mas montou leitos de UTI, montou leito de enfermaria, por que fechar? Fecha porque os recursos são finitos. Não é só o dinheiro, tá? Mas os recursos mesmo. Você tem um leito aberto, você tem que ter profissionais para isso, você tem que pôr oxigênio ali, você tem que pôr sonda, o soro, tudo se gasta no leito, se investe no leito, mesmo se ele estiver vazio, requer muita atenção e muito investimento, que você vai ter que tirar de algum lugar. E, às vezes, muitas vezes, se tira do secundário ou do primário. Se a cesta da saúde está limitada e o terciário está caótico, às vezes se tira do primário, às vezes tira do secundário e depois vê como faz. Então, assim, chega uma hora, não está sendo absolutamente necessária essa quantidade de leitos, fecha para investir no secundário e no primário. Perfeito. Tem que ser assim mesmo. Por quê? A gente cuidando só do terciário, é um cachorro correndo atrás do rabo. Você fica investindo tempo, profissionais levando a estafa ao estresse e deixa o primário acontecer de monte, deixa vir casos, não previne, não tem como, não tem economia que sustente, não tem, independente da economia, não tem força de trabalho que sustente isso. A humanidade, você vê pela ciência, a humanidade passou várias crises dessas, e a solução sempre está na atenção primária. Ela precisa resolver, ela precisa ter ações efetivas, e aí o resto se controla. Em alguns lugares foi assim com gripe aviária, foi assim com cólera, foi assim com várias doenças. Não foi pandemia como essa do Covid. Pandemia significa que ele pega em todos os lugares. Né? A cólera teve alguns lugares que foram super atacados por ele e eles tiveram que tomar suas medidas assim, como se naquele micro espaço, naquele microcosmo, as medidas foram parecidas com o que a gente está vendo agora tomarem na pandemia. Só que foi numa cidade, numa região. Né? E a mesma coisa, aquilo só vai ser resolvido quando o nível primário resolver. Então, não adianta pensar, porque alguns só enxergam ou se deixam levar na emoção pela atenção terciária. Não é, lógico, ela está salvando vidas, ela é fundamental, mas a doença, a pandemia, a epidemia, se não for uma pandemia, vai depender muito mais da atenção primária para ser resolvida. Bom, então, se você, né, se o gestor público investir demais na atenção terciária, tirou de algum lugar. Os recursos são finitos. Provavelmente faltou investir um pouquinho ou tirou um pouquinho da primária e secundária. E olha, o Brasil, na atenção primária, não dá para tirar, assim, nós temos chagas, nós temos esquistossomose, nós temos várias doenças ainda, algumas que é só terceiro mundo que tem, que a gente não conseguiu controlar. Então, que legal, o mundo inteiro, se a gente focar e investir tudo no combate ao Covid, o mundo vai falar, olha, o Brasil é um dos países que se comportou bem e controlou o Covid. Se Chagas matou 10 vezes mais, se esquistossomose foi muito pior, talvez não digam. Mas quem está aqui sabe que está errado tirar a atenção dessas outras áreas, porque depois você vai pagar esse preço. Depois vai internar um monte de chagas, depois vai ter um monte de outros problemas.
Então, é um tempero, é um equilíbrio que tem que ser buscado, que é super difícil. Além disso, não vou entrar nesse lado, mas um tanto politizaram isso aí, né? Aí piora, aí não tem direita e esquerda, aí a situação fica mais confusa ainda, mais difícil de entender. Uma outra coisa, assim, vocês também ouviram que a mortalidade do coronavírus é 2%, depende da faixa etária, né? Depende da idade, mas 3% numa certa idade aí é a mortalidade. Tá bom. Então, se você não fizer nada, 97% acaba saindo. Tá. Mas não dá para não fazer nada. Você tem que tentar tratar. E a doença é nova. Você ainda não sabe o que dá numa doença nova para combater um vírus que você não conhecia antes. Então, alguns tentam dar uma droga, outra, fazem uma correlação científica. Olha, um vírus parecido com esse, aquela outra droga resolveu, ou ajudou muito. Vamos tentar aquela droga aqui. E aí alguns falam, não tem evidência científica. É difícil, porque a doença é nova. Você não tem evidência científica de várias coisas. Então, ainda não há evidência científica de verdade de nenhuma droga que derrube 60% da mortalidade do Covid, que era 3%. Então, também essa questão da droga, do tratamento, gente, faz um ano, não tem um ano que existe essa doença no mundo. Vai demorar um pouco mais para a gente conseguir a medicação que realmente faça cair o índice de mortalidade. Mas vai ter. Não pode parar. Tem que continuar investindo, pesquisando, desenvolvendo drogas para se chegar numa que faça isso. Mas, de novo, você vai gastar, investir, né, um dinheirão e não vai resolver. Você só vai controlar mesmo com a atenção primária. Tá. Aí, nesses 3 níveis, então, de atenção, primária, secundária e terciária, estão os diversos profissionais da saúde. Alguns têm mais ação no nível primário, ou a ação é mais vista no nível primário, alguns têm ação mais vista no nível terciário. Alguns profissionais, o público, vê ou dá valor quando ele está lá na UTI salvando gente. E outros não enxergam que aquela mesma profissão foi tão importante no nível primário. Então, assim, existem os níveis de atenção, os profissionais têm uma importância ou uma visibilidade maior ou menor. A importância todos têm em todos. Mas, às vezes, eles têm uma visibilidade maior ou menor num nível do que no outro. Com essa pandemia, se entendeu um pouco mais a importância do nível primário. Então, com isso, algumas profissões mais ligadas ao nível primário estão sendo melhor valorizadas, estão corrigindo uma falha de valorização que culturalmente havia. Então, assim, que bom que essas pessoas estão tendo um reconhecimento um pouco melhor agora do que antes. Eu digo que a saúde é definida pela Organização Mundial de Saúde como sendo o bem-estar biopsicossocial. Essa é a definição de saúde. Não é falta de doença, não, é esse bem-estar. Então, a própria definição já fala, biopsicossocial. Tá bom. Chegou a pandemia, primeira coisa, um grau de isolamento, de confinamento social, uma paulada já num lado da saúde, que é o bem-estar social. Ainda mais para o brasileiro que gosta de contato, que é tão culturalmente ligado a isso.
Aí, o lado psico. Já teve o confinamento social que mexe com o psique dos brasileiros, de todo mundo, mas dos brasileiros um pouco mais. Além disso, veio todo um pânico, que assim, do Covid, uma situação exagerada em relação à realidade, mas talvez necessária, porque também o brasileiro negligencia demais os cuidados, a prevenção, tanto que pode vir a segunda onda. O pessoal acha assim, não, cansei de usar máscara. Não aguento mais, eu vou no boteco sem máscara. Gente, o que é isso? Né? Você está jogando por terra todo esforço coletivo e seu também feito até agora. Isso tem que continuar, isso não acabou. Só vai acabar quando lá a atenção primária for efetiva. Nós precisamos continuar tendo as ações aí. Não podemos abaixar a guarda. Isso é fundamental. Bom, então, voltando lá, o bem-estar biopsicossocial, tá bom? No psicossocial já entrou forte psicólogo, lógico, assistente social também lógico. Todo mundo entra um pouco, todos os profissionais entram um tanto, mas alguns entram muito mais na hora da internação. Entra o físio, entra mais o médico, mais o enfermeiro, no nível terciário. Todo mundo participa do mesmo jeito, no conjunto saúde, todo mundo participa do mesmo jeito, com importância vital. Querer, às vezes, assim, que classe seria mais importante nessa situação? É dizer, você prefere perder o rim, o fígado, o coração, o pulmão, o cérebro? Não tem como tirar uma parte, todo mundo está se ajudando. Bom, aliás, todo mundo está se ajudando no nível hospitalar, e aí é onde eu tenho mais contato e a minha história é mais ligada a ele. A gente viu duas coisas. Uma é a equipe multiprofissional se unindo mais do que antes com a pandemia. Eu acho que isso é um pouco normal, porque quando você enfrenta um grande inimigo, você fica mais amigo daquele que está do seu lado, numa grande luta. Tá? Então, os profissionais da saúde se uniram no nível hospitalar, posso afirmar isso, vi um tanto disso. E uma coisa que eu vi, aí é subjetiva, mas eu vi com tanta intensidade, que é o seguinte: se vocês tiverem o contato ou perguntarem para alguém que ficou internado no hospital por Covid, numa proporção muito maior que antes, de outras várias doenças, eu escutei depoimentos assim: nossa, como foi importante o acolhimento. As pessoas vinham, o sorriso era fundamental, até de luva mesmo, me tocar, segurar na minha mão. Puxa vida, como isso foi importante. O pessoal também aí da linha de frente do Covid, do combate ao Covid, se dedicou muito, deu muito amor, muito acolhimento aos pacientes. Isso é uma coisa que não tem dinheiro que pague, não tem formação. Isso é um dom, isso é uma vocação. Tá? Então, algumas pessoas também assim, olha, eu não quero mais trabalhar no hospital. Perfeito, porque não era vocação nesse nível. Talvez continue com a mesma utilidade no nível primário. Né? É se achar, é achar o seu lugar. Né? Mas, assim, dos que estavam, quase a totalidade, ou a grande maioria, encarou o inimigo, grande, poderoso, destruidor, deram as mãos e enfrentaram. Né? Isso foi, assim, sensacional, maravilhoso de ter visto. O que mais eu tenho? Bom, e mesmo esses profissionais todos,
que se doaram assim, todos eles também tinham medo de pegar a doença, medo de levar a doença para casa. Ainda imagina quem mora com os pais, idosos, ou tem avó, super preocupados com isso, mas não abandonaram o barco, não abandonaram a luta. Esse grau de acolhimento, de carinho aos pacientes, foi de todas as pessoas que eu conversei, sentido de todos os profissionais. Eu até tentei ver se havia uma classe que se destacou. Não. Físio, fono, farmacêutico, nutricionista, todo mundo foi muito reconhecido, muito valorizado pelo carinho, e em menor escala o médico. Mas é um pouco normal, o médico se defende com essa frieza, porque ele sabe, porque ele foi treinado, ou porque ele é cobrado de, às vezes, tomar aquela decisão, assim, desses 4, escolhe um que é o mais viável. Então, na defesa do médico, eu atribuo isso a ser uma atitude de defesa, ele vai para o lado técnico, se protege ali, toma a decisão tecnicamente correta e se protege para não deixar que o relacionamento, o carinho, o afeto desenvolvido por algum paciente atrapalhe essa frieza na decisão. Por isso também que se fala, e é verdade, o médico tem que não deve tratar de seus parentes muito próximos, ou tem que tomar muito cuidado para tratar de seus parentes próximos, porque às vezes tem que tomar uma decisão muito difícil e o emocional pode fazer ele decidir não tecnicamente. Ainda, talvez até a gente veja um dia que a decisão não tenha que ser só técnica ou tão técnica assim. Pode ser, mas ainda a minha geração ainda é muito levada por isso, então o médico também tem que se proteger um pouco, porque senão quando ele toma uma decisão dessas, o nível de sofrimento é terrível. Então, assim, o que nós temos? Uma doença nova, nós não temos ainda a vacina, nós não temos o medicamento, nós não temos, claro, o critério de prevenção. A gente vê gente jovem, 40 anos, sem nenhuma grande doença, pegou o Covid e pouco tempo morreu. A gente vê gente na mesma condição que foi super bem. A gente vê idoso que ficou muito tempo em UTI, uma grande luta e sobreviveu e saiu bem. Nós vamos ter que descobrir, um dia, nós vamos descobrir quais critérios influenciaram nisso, quais expunham um risco maior a esse paciente. Hoje também a gente vê, sem ainda grandes trabalhos científicos, diabetes, obesidade, aumenta muito o risco. Aí entra nutricionista, fundamental nessa prevenção, gente. No Japão, obeso é tratado. Fora lutador de sumô, obeso é uma doença. Tem que ser, é uma condição ruim para a saúde. Ele tem que ser tratado, né? Aqui que a gente relaxa. Eu mesmo não posso nem falar muito disso, mas o certo é ter essa ação de promoção de saúde. Ser obeso não tá promovendo saúde. Então, assim, o nutricionista, o profissional de educação física, o fisioterapeuta, tem que ajudar o obeso a se recuperar, a se encontrar, né? Todos eles esses aí também estão salvando a vida de alguns pacientes. Então, assim, o que eu queria colocar... Bom, então ainda não tem definido a cura, a vacina, tudo, e nós estamos aí, vindo a segunda onda, os profissionais expostos e se expondo, ninguém larga a mão de ninguém, está todo mundo indo, e está todo mundo também, essas mesmas profissões, estão ajudando a desenvolver a ciência para encontrar as condutas cientificamente comprovadas que buscam a melhoria. O mundo inteiro está fazendo isso.
ninguém ainda conseguiu, porque é difícil, é uma grande solução, porque é difícil mesmo, mas assim, ninguém está largando, ninguém está desistindo e nem pode, não tem essa alternativa, né? Nós estamos falando de nós mesmos, da humanidade aí. Então, assim, estamos no meio da luta, está longe da vitória, mas ela está na atenção primária. Então, essa era a colocação que eu queria fazer, que eu acho que ela é fundamental, às vezes, para a gente conversar sobre uma ação do governo, do governo não da política, né? Da gestão de saúde pública, de algumas decisões dos profissionais, alguma exposição dos profissionais. Esse entendimento dessas condições eu acho que são fundamentais para a gente evoluir nesse bate-papo. Era isso que eu queria começar. Perfeito, perfeito, doutor Newton. Eu já tive a oportunidade, né, de conversar com o doutor na própria associação também, a gente bateu um papo sobre isso rapidamente, né? Algumas coisas ditas hoje, naquela nossa conversa lá, o doutor até soube me passar com propriedade. Doutor, eu tenho uma dúvida. Não foi nada do que eu li, nem do que eu assisti, nada assim, tá? É baseado numa dúvida do que eu vejo, do que eu acompanho através dos noticiários, né? E é uma dúvida que eu acho que o doutor, se puder, se conseguir contribuir aí, eu já agradeço. O fato é o seguinte, doutor, a pandemia, ela é uma realidade, ela está presente aí, mas eu tenho uma sensação de que nós estamos entrando agora num ciclo de várias pandemias, que eu tenho certeza que a gente vai, nós iremos superar essa através de uma vacina, através de algum medicamento, mas assim, o senhor entende também, o senhor acredita que existirão outros vírus idênticos também, que existirão outras pandemias, que o mundo está entrando num novo ciclo, entendeu? Devido à aproximação, devido à globalização, devido a essa facilidade de locomoção de um continente ao outro, né? Porque há poucas décadas atrás não existiam tantos pontes aéreas, né? De um estado para o outro, de um país para o outro, de um continente para o outro. Então, o vírus ele se tornou global, mundial, numa velocidade extraordinária. A minha pergunta, a minha dúvida é o seguinte, mesmo que a gente, deixa eu tentar ser mais objetivo aqui, mesmo que a gente supere a Covid-19, nós corremos o risco, o mundo corre o risco de termos a Covid-20, a Covid-21, enfim. O senhor acredita nisso? O senhor já viu, já discutiu isso com algum colega de profissão? Especificamente, assim, não discuti com ninguém, mas eu acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Assim, outras doenças virão, porque ainda tem. Hoje aqui, o índio, conforme ele tiver contato com a comunidade aqui de São Paulo, ele morre rapidinho, porque ele vai ter contato com alguns vírus ou bactérias que ele não está preparado, porque nunca teve no meio dele. Tá? Da mesma forma, existem algumas áreas do mundo que podem ter algum vírus lá, que aquela população convive com o vírus e já desenvolveu defesa para ele, que quando a gente, né, sei lá, chegar lá, o homem branco, chegar lá, ele vai espalhar, né? Além das transformações, né? Então, por exemplo, o que falam muito que esse vírus foi criado em laboratório é que, assim,
para estudar a eficácia de alguns remédios antimicrobianos, se cria alguns vírus para ver se o antimicrobiano acaba com aquele vírus, ou como ele combate aquele vírus. Então, mas isso é feito tudo com grandes, sérios critérios de segurança. E aí falaram que assim, olha, fizeram sem critério, então esse vírus foi de laboratório. Não sei, tem tanta fake news, não sei se esse foi de laboratório ou não, se é do morcego. Mas é o seguinte, para desenvolver a ciência, ela também cria os vírus, né? Isso bem feito, pô, que legal, ajudou muito a tratar, a descobrir um remédio para tal doença. Tá, se escapar do controle, vai fazer uma epidemia de um bicho novo que nem existia na natureza. Vai acontecer, né? Por outro lado, da mesma forma, talvez as viagens agora não aconteçam, as de negócio não aconteçam com a frequência que acontecia, por causa das teleconferências, mas assim, da mesma forma que a globalização pode fazer espalhar o vírus, ela faz também espalhar as informações de combate de quem já conhece. Vírus que já existe em alguma tribo é mais fácil, porque já tem algum histórico daquilo na tribo, já tem algum grau de informação que se consegue e orienta as ações. Esse caso desse Covid-19 é um que não existia em lugar nenhum. Então, daí a dificuldade maior. Mas é assim, como eu falei, vai ter de novo. Essa vez, a pandemia, mundo inteiro acometido, talvez o mundo ou alguns países desenvolvam algumas barreiras para não receber isso. Tem países que são mais fechados, tem países que têm mais facilidade ou vocação para fechar suas fronteiras. Então, talvez aconteça até de uma epidemia, que aí não é no mundo inteiro, começar a se espalhar e já conseguirem controlar um pouco. A gente viu, eu li alguma coisa do pessoal dos Estados Unidos dizendo que, olha, uma grande lição é que nós, naquela época de faltar máscara, faltar insumos, é assim, nós não podemos depender tanto do mundo afora, do mundo fora a América. Nós temos que ter alguns planos para a América se suprir. Então, da mesma forma, eu acho que vem também alguns planos para bloquear essa transmissibilidade de um vírus de fora, em alguns países. Eles vão pagar um preço disso. Quem fizer vai pagar um preço comercial por fazer algum bloqueio. Quem não fizer vai pagar um preço do acometimento da doença. Mas eu acho assim, vai acontecer. Mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Em menor, só numa região, só num continente, mas vai acontecer. Ok. Priscila, Eduardo, fiquem à vontade aí. Priscila, se tiveram algumas dúvidas de colegas no chat também, por favor, vamos tentar transmitir aí para o Dr. Newton, tá bom? Está fechado. Seu áudio, Eduardo. Seu áudio está fechado. Obrigado. Uma breve pergunta, doutor Newton. A palestra do doutor, maravilhosa, né? Ela trata dos profissionais da saúde na linha de frente. Aí o senhor explicou muito bem, né? Com muita propriedade, inclusive. Mas quando esse profissional da linha de frente, ele se depara ali com uma situação, como o senhor já descreveu, de optar por esta ou aquela pessoa, por esse ou por aquele, como que ele pode, depois, numa tomada de decisão, e ficando ele prejudicado com essa tomada de decisão, o que ele pode fazer para ele procurar um outro colega, talvez um psicólogo, um psiquiatra, qual que seria o caminho que esse próprio colega deveria tomar?
Os estudos, o que tem na prática é um estudo de combate ao atendimento à catástrofe. Até grandes empresas, ainda multinacionais, Volks, pessoal de petróleo e tal, mesmo aqui na nossa região, eles têm isso, eles cobram isso dos hospitais de maior atendimento de volume de paciente deles. A saúde pública nossa faz, a gente, tanto no Hospital Brasil quanto no Cristóvão, a gente participou de simulações de catástrofe promovidas pelo SAMU, pela saúde pública, né? E chega uma hora, assim, o hospital, sabendo que houve uma catástrofe, que vão vir pacientes, ele tem que preparar um centro de comando, de decisão, e uma pessoa tem que tomar as decisões, e essa pessoa tem que ser alguém mais experiente, o mais treinado possível, porque é terrível ter que tomar uma decisão dessas, né? Então, assim, se procura, e sempre consegue, porque é tão difícil essas catástrofes, mas se procura aliviar de todos os outros profissionais. Isso aí é uma coisa que fica geralmente com o médico, um médico mais experiente, e ele também, para se defender, tem lá seus critérios objetivos de idade, doença, estabilidade hemodinâmica, nível de consciência. O paciente chegou assim, assado, XX, aquele estava bom, aquele estava mal, aquilo não sei o quê, não sei o quê. Resultados, score, tanto. Olha o outro paciente, score 9. Olha o outro paciente, score 12. Score... E vamos, de 12 para frente não vamos tratar, não. Esse cara está muito grave, né? Para ele se aliviar. Porque, nossa, essa decisão... Bom, nunca participei. Não, isso é assim também. Muitos médicos têm que ter seu acompanhamento psicológico, têm que buscar profissionais para isso. E a gente também, e mesmo quando não tem esse nível de decisão, a eutanásia, né? É uma coisa que às vezes o médico pode ir para casa e ficar tendo pesadelos com aquela decisão, se ele não estava bem preparado ou se pegou numa fase, às vezes ele está preparado, mas pegou numa fase sensível dele, né? Então, o médico com frequência deve usar serviços profissionais de um psicólogo, a nossa regional da PM está batalhando por isso, o médico deve ter seus hobbies, deve ter sua maneira de extravasar o estresse, porque em todas as ações, todas as especialidades médicas têm um grau de Doutor, estresse muito forte. Oi. doutor Newton, desculpe interromper, né? Até em cima disso do que o doutor está falando, quem cuida da saúde precisa também cuidar da sua saúde, não é? Eu acho que a saúde psicológica, mental dos profissionais da saúde é de suma importância, né? Nós temos uma comissão na OAB que ela é voltada exclusivamente para a saúde do advogado também, da saúde, porque nós também, da mesma forma que os profissionais da saúde, nós cuidamos dos problemas de outras pessoas. Então, nós estudamos para resolver os problemas. Então, ninguém chega no escritório, né, Eduardo, né, Priscila? Ninguém chega em nosso escritório com uma historinha bonita, legal, bacana, né? Chega só com problema, só com bucha para a gente resolver. E, infelizmente, nós também, né, se a gente não souber separar isso, a gente carrega, a gente retorna aos nossos lares com problemas, graves, né? Já tivemos até exemplos aí de advogados, né? Infelizmente, doutor Newton, chegaram à beira até do suicídio, né? Porque a carga emocional é muito grande. Em setembro fizemos uma convenção foi Setembro contra o Suicídio, né? Da prevenção ao suicídio, né? O Setembro Amarelo, em que nós divulgamos
principalmente a saúde do advogado. É justamente isso que o doutor está falando, que o advogado ele tem que ter tempo para a família, para a sua saúde, para o seu lazer, para o seu esporte, para a sua cervejinha também, entendeu? E para ele poder desenvolver, para ele poder até tomar decisões melhores no dia a dia dele, né? Isso é fundamental. A gente se preocupa bastante. E esse ano, acho que para os profissionais da saúde está sendo um ano totalmente estressante, totalmente cansativo, muito combativo também, né, doutor Newton? Eu gostaria até de saber se durante essa experiência que o doutor, no mês de outubro, em comemoração ao mês do médico, se o senhor teve a oportunidade de conversar com algum profissional que te passou isso, independentemente de ser médico, ser enfermeiro, ser um profissional, se ele te passou que ele estava realmente desgastado, né? Devido ao combate, à linha de frente aí do Covid também. Se o senhor pode passar se o senhor teve essa conversa, esse contato próximo. Tá, no evento aí da APM, da Associação Paulista de Medicina, então a gente chamou e foi gravado, filmado ali alguns depoimentos desses todos profissionais aí da saúde, e eu fiquei conversando um tanto com eles. Nós convidamos pessoas de representatividade na sua profissão. O biomédico, o farmacêutico, tudo. Então, eram pessoas com uma vocação fortíssima, uma dedicação. Todos dando, os depoimentos todos foram, assim, envolviam medo dessa contaminação, orgulho do que estavam fazendo, tá? E, assim, mostrando a vocação total para essa dedicação. Alguns comentaram também de uma satisfação com o reconhecimento da população, que também foi muito, muito bonito, né? De estresse, assim, de não pegar doença, tal, falaram que tem, mas não deram ênfase nisso. Nisso eu quero dizer que do começo a gente soube de vários hospitais. Eu soube de 3 hospitais, pelo menos de São Paulo, que autorizaram os funcionários a ir trabalhar sem uniforme no começo da pandemia, porque quando eles estavam com um uniforme identificável de ser da saúde ou de determinado hospital, no transporte público, eles eram hostilizados. O pessoal falava, você deve estar com a doença, vai para lá, não fica aqui não, por que você vem com a gente? Né? Eu imagino que é isso para o cara que está se doando. Então, sofreram muito, e por isso que alguns desistiram. Não desistiram, assim, foram procurar onde se adaptariam melhor. Que bom. Né? Agora, desse pessoal que eu conversei com vários realmente nesses últimos meses aqui, eu não acho que eu acho que era uma população um pouco viciada, porque não era uma população, uma amostra normal, porque eram pessoas de alguma representatividade da classe. Então, eles tinham uma vocação mais forte. Né? Tá certo. Doutor Léo. Bom, Priscila, nós Eu temos esperei algumas... ainda a família desses profissionais, que acredito que tenham mulheres que são mães solteiras, por exemplo, e foram trabalhar e deixaram seus filhos, e já não bastasse toda a carga emocional dela, né? Ainda os familiares acabaram passando por isso e sem contato, então é um momento bem, bem difícil. Foi difícil, assim, para todo mundo, em todos os níveis. É uma situação absurda, né? Essa pandemia, esse nível de isolamento social ou de restrição social que a gente teve. Afetou tudo. Eu ouço muita fala assim, mudou o mundo. Eu acho que, não sei o quanto mudou, acho que mais acelerou mudanças que vinham.
né? De videoconferência, de valorizar algumas coisas que não eram valorizadas. Eu acho que isso ia acontecer em alguns lentamente, e a pandemia fez acontecer mais rápido. As mudanças mesmo, acho que tem, mas foram um pouquinho menos. Gostaria de comentar que a doutora Elaine, ela mandou agora no chat um questionamento, que na verdade ela é psicóloga, pelo que eu vi ali. E, de fato, nem só os profissionais da área de saúde, mas até aqueles que trabalham nos hospitais também relacionado à área de saúde também devem ter seu reconhecimento. No prédio onde eu moro, trabalha uma auxiliar de limpeza que trabalha aqui no hospital próximo da nossa, aqui em Santo André. E, para o senhor ter ideia, doutor Newton, até esta profissional, ela foi vítima aqui no condomínio, que as pessoas falavam, ela está lá, né, trazendo doença para nós, e aí precisou que o síndico fizesse ali uma minuta, colocasse ali no elevador, dizendo para que não recriminasse ela, nem a enfermeira que trabalha no mesmo hospital. Então, o grau de preconceito das pessoas é muito grande ainda, e do desconhecimento também. Então, o fato das pessoas não terem o conhecimento da doença, de como pega, de como não pega, isso agrava, né? Mas é como o senhor disse, nós estamos numa segunda onda. Essa segunda onda, ela, pelo que eu estudei, estou estudando, ela não teve ainda o seu pico, né? Não está nem na metade ainda. Então, é muito bom essas palestras, porque vai de encontro com a sociedade no sentido de que a sociedade ela deve se proteger, usar máscara, como o senhor disse. Estive recentemente num clube, e lá no clube todo mundo estava sem máscara, né? O pessoal já nadando na piscina, sem máscara e tal. Então, o que acontece? Crianças pequenas, sem a pessoa saber, mesmo que ela esteja ali assintomática, ela está levando o probleminha lá para o pai, para a mãe, para a avó. E não é hora da gente agora baixar as mãos. Agora é hora dos profissionais da área de saúde, dos advogados, dos profissionais em geral. Desde aquela jovenzinha que eu estou comentando, da faxineira que trabalha no hospital, no respeitado hospital, dela como de todos os demais, tomarem cuidado, as precauções de vida. E, já dizia Sobral Pinto, né? A advocacia não é profissão para covarde. Não é. E, de fato, não é mesmo. Tanto não é que nós tivemos aí a iniciativa do Dr. Leonardo, né, de trazer o senhor para nos ajudar aqui, e eu já vou puxar a sardinha, o lado da brasa da sardinha, para o nosso lado, da Comissão de Direito Médico e da Saúde, e dizer publicamente aqui, né, na frente das duas testemunhas visíveis e das outras que estão não vistas, que o senhor vai ser muito útil na nossa comissão, doutor. Na verdade, na Comissão de Direito Médico e da Saúde, né? Então, desde já, o colega já vai estar aí notificado pelo Léo, que é o caminho mais fácil. Nós temos um grupo de estudo todos os meses, né? Todos os meses, na última segunda-feira do mês, né? Vai lá um colega, expõe lá o caso, sem dizer A, B, hospital A, B, tal, expõe a problemática, e aí os colegas, né? Nós temos 5 médicos na comissão que nos ajudam bastante, né? Dá os seus comentários, os seus pareceres. Então, o senhor também vai, né? Junto com os colegas da PM, também ser útil para nós, né? Puxando aí, né, Léo? Tem que puxar as boas influências para a nossa comissão, dizer que existe uma reunião mensal, e os colegas vão poder participar, e o estudo, né? O grupo de estudo. E aí, já, depois dos bastidores, eu já vou passar para o doutor Udia, tudo certinho, para o senhor nos ajudar. Se isso é um convite, já está aceito. Vou com prazer. Excelente. Eu só gostaria de ressaltar, doutor Newton, eu sei que o senhor sabe disso, mas aproveitar até o nosso canal hoje aqui, que estamos com uma transmissão ao vivo pelo Facebook da OAB Santo André e também a nossa plataforma Zoom, que o nosso trabalho, desde a presidente, a doutora Andrea Tartucci, até um membro de comissão, presidente de comissão igual ao doutor Eduardo, diretoria de comissões igual a doutora Priscila Kogan, são trabalhos totalmente voluntários, doutor Newton. Então, eu sei que o senhor também desempenha um trabalho voluntário na associação. E eu acho que nós somos um pedaço
de um castelo que está sendo construído aos poucos, né? Eu ouvi em uma recente palestra a fala de um dos participantes que dizia a seguinte frase, Dr. Newton: as palavras encantam, mas os exemplos nos arrastam. Então, eu acho que a gente tem que semear isso, sabe? O que o doutor está fazendo na presidência da Associação Paulista de Medicina, o trabalho dos outros diretores na associação, eu sou testemunha, sei do empenho, eu não duvido, acredito que vários profissionais da saúde estão acompanhando hoje aqui. Eduardo, Priscila, nós estamos de parabéns, porque nós estamos fazendo parte do setor primário que o Dr. Newton citou agora. Hoje eu me sinto parte dessa plataforma, desse núcleo primário, porque nós estamos levando à população, nós estamos transmitindo conhecimento. Nós estamos transmitindo o quê? Nós estamos transmitindo uma ponta importante que muitos não têm acesso. Nós somos privilegiados. Então, doutor Newton, eu acho que nós estamos com o tempo até no limite, né, Priscila? Me desculpa, acho que quando o evento é bom, a gente perde até a noção do tempo, doutor Newton. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade que eu tive hoje. Estou surpreso, porque, na verdade, eu não esperava tanta informação com conteúdo que nem eu tive. E se os nossos colegas que terão oportunidade de rever, né, depois no Facebook da OAB, tiver a oportunidade de assistir novamente, eu faço um convite aqui ao vivo também que assistam, porque o que nós fizemos hoje, o que nós realizamos hoje, é mais importante do que qualquer noticiário, é mais importante do que qualquer canal de televisão fornece, e hoje está dentro dos nossos lares, né? Eu acho que conseguimos hoje atingir não só a nossa classe, mas a sociedade civil também. Dr. Newton, eu agradeço imensamente de coração. Sou grato não somente como diretor, a diretoria toda está acompanhando, mas como um profissional e cidadão também. Estou muito feliz com a sua participação hoje aqui e honrado pelo fato do doutor ter aceito esse convite, tá bom? Agora, não sei se a doutora Priscila tem mais alguma pergunta, ou já quer ir diretamente. Vamos lá. No chat, Wesley. Doutor Eduardo, lê para a gente. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Quem que foi que mandou, Priscila? Wesley. Boa noite a todos. Gostaria de parabenizar todos pelo evento e tirar uma dúvida. Gostaria de saber como funciona a atualização dos profissionais de saúde em relação às informações e treinamentos, procedimentos e medicações a serem aplicados em casos de pandemia como essa que estamos vivendo, vez que estão ligados com algo desconhecido. As informações são atualizadas quase que em tempo real e a tomada de decisões pede pouco de urgência. Ou seja, pelo que eu entendi, ele está perguntando, ele está afirmando e não perguntando. Sim. É uma afirmação, né? É uma afirmação. Tá, assim, como eu entendi assim, a questão é como os profissionais mantêm-se atualizados, uma vez que isso muda todo dia, né? Olha, o que está mudando todo dia são as notícias, é o noticiário. Hoje, quando que os médicos, estou falando só dos médicos, mas acredito que até para várias outras classes acontece, é assim: olha, tem um trabalho lá, o pessoal de Oxford está desenvolvendo um trabalho falando de tal droga. Hoje a gente tem tanta possibilidade de informação que os médicos conseguem
algumas informações sobre essa droga para tratar os vírus, como poderia agir, onde que ela age, até que ponto ela protege e tal. E ele não tem a comprovação científica, mas ele, estudando como a droga funciona, ou o pessoal apresentou o funcionamento da droga, ele decide se assim, acredito que pode beneficiar meu paciente. Tá? A comprovação científica, ela vem atrasada, ela demora mesmo para vir. Então, numa situação de uma doença nova, de uma situação de crise, o médico, se ele for esperar, e alguns médicos defendem isso, tem que esperar a comprovação científica para eu usar. Tá, então eu não partilho disso, né? Eu acho assim, então ele não dá quase nada para o paciente, porque quase nada tem a comprovação com rigor científico que precisa ter. Também acho que não é brincadeira, tem que ter. A vacina também tem que ter, mas é assim, na situação crítica, pela criticidade, se relaxa um pouco a exigência. Eu sou criticado, alguns me criticam, assim, não, você não pode relaxar. Olha para um paciente na UTI com falta de ar, olhando para a tua cara e você fala assim, não vou te dar nada porque não tem comprovação científica. É difícil, é difícil. É um ponto polêmico, mas assim, o médico hoje tem muita informação à disposição na internet, além da sua sociedade de especialidade médica, ele também consegue muita informação para ele decidir se aquele... Tem muito estudo que, assim, para pacientes desse jeitinho aqui, funcionou bem. Tá? Então, às vezes ele olha e fala, pô, esse é quase o jeitão do meu paciente, então acho que vale a pena testar. Ele olha também quais são as contraindicações, qual é o risco, e ele pesa qual é se vale mais a pena fazer uso da medicação ou não. Tem alguns, aproveitar só e lembrei, tem alguns amigos, não da saúde, que perguntaram, que temos um grupo aí de amigos, e algum falou assim, tem alguns médicos no nosso grupo, esse negócio de vacinar ou não, eu vou fazer o que vocês fizerem. Falei, pelo amor de Deus, não é assim. Existe o prós e contras, existe o lado bom da vacina, existe o lado ruim, o que ela pode ajudar, o que ela pode atrapalhar. Não é que a vacina é tudo de bom e a outra é tudo de ruim. Existem é meio termo disso. Depende muito, assim, qual é o seu risco, se você é uma população de risco, você é diabético, você é obeso, você tem idade, você tem outras doenças, você tem a defesa do seu organismo é boa. O médico tem que pesar esse seu risco de contrair a doença na comunidade contra o benefício ou o risco da vacina com os efeitos colaterais. Então, se você vai fazer igual um cara de 30 anos, que ele é rígido, atleta e não sei o quê, você não vai tomar. Mas você tem 60 anos, diabético, obeso, que usa corticoide cronicamente. É critério totalmente diferente. Então, não pode ser baseado nos outros. Tem que ser uma análise do seu caso, do seu risco. E aí a vacina vai ajudar. A vacina não vai ajudar todos. A que vai ajudar todos demora 15 anos. Sim. Então, essa pergunta do Wesley, esse comentário, eu digo isso. O médico consegue, pela internet, aí, várias informações da medicação que estão dizendo ser boa para o tratamento. Algumas têm até um estudo de que, assim, olha, em paciente desse tipo houve tal nível de eficácia, em paciente de outro tipo houve outro nível de eficácia, e nisso ele decide para o seu paciente, né? Pelo risco do seu paciente. Não, mesmo não tendo a comprovação científica no rigor da palavra. Isso. Eu achei bastante interessante também
até por derradeiro, por último, a exposição da psicóloga, doutora Elaine, né? A doutora Elaine, ela diz que, independente da área de atuação, precisa-se sempre lembrar que somos pessoas. Temos nossas aflições, angústias e medos. E quando atuamos em profissões que nós nos deparamos de frente com a dor de outros seres, isso traz sobrecarga emocional. Então, precisa ser cuidado, precisa-se cuidar para não se perder a qualidade de vida. Está aí uma boa dica de uma psicóloga para todos os médicos também, né, doutor? Eu acho que todo mundo deve passar no psicólogo de vez em quando. Faz bem para todo mundo. Excelente. Com certeza. Bom, Vamos lá, Priscila. Tem mais um questionamento aqui no chat com relação aos profissionais serem utilizados no transporte público. Se não seria o ideal o próprio hospital ou uma empresa contratada levar esses funcionários até o local de trabalho. Mas o doutor Newton até tocou no assunto de que foi liberado o uso de uniforme para que não houvesse uma identificação e diminuísse, talvez, essa represália. Houve uma época, o Hospital Brasil tinha um contrato com uma empresa de transporte que buscava os funcionários em casa. Lógico, não é na porta da casa, mas é assim, olha, todo mundo tem alguns pontos na avenida tal que o transporte coletivo van ou ônibus vai para lá e pegar em tais horários. E aí a gente tinha que administrar isso e encaixar todos os turnos naqueles horários que deu para fazer. Quando eu citei aí da utilização que eu soube, foram 3 hospitais em São Paulo. Em São Paulo é um pouco mais difícil, dada a cidade, a dimensão da cidade, a complexidade da mobilidade urbana. Então, em algumas coisas, alguns pontos é mais fácil, alguns pontos São Paulo é mais difícil. E eu não escutei, eu não soube dessa hostilidade em Santo André. Tá? Porque talvez até o transporte seja mais fácil e acho que as empresas devem pensar nisso, sim. É assim, a gente vê no horário de saída da Volks, aquele monte de ônibus saindo, levando todo mundo e tal. Essas empresas têm um turno de horário mais fácil de administrar. O hospital é 24 horas, entra um, sai outro, não tem turno, não tem hora que acaba, os poucos setores acabam do funcionamento do dia. Então, a complexidade é muito maior, mas é possível. E acho que numa área limitada, ou não tão grande quanto São Paulo, é uma situação para ser analisada mesmo, porque vale muito a pena. Se conseguir, se der certo isso, vale muito a pena. Observação. O Hospital Brasil, quando tinha isso, na minha época de Hospital Brasil, não era 100%. Tinha gente que morava em algum lugar que, assim, não dá. Tinha 3 pessoas que moravam em Santos. Então, não dá. Mas mais de 90 e tantos por cento eram contempladas. Passar a palavra aí para a nossa mesa, para suas considerações finais. Eu acho que vamos deixar, acho que o Dr. Newton, né, fazer, princípio, as considerações finais dele aí, doutor. Fica à vontade. Eu quero, mais uma vez, agradecer pela oportunidade e pela simpatia e colaboração de vocês. Lógico que a doutora Priscila foi mais simpática que os 2 marmanjos. Sem dúvida. Não. Sem dúvida. Sem dúvida. Foi muito agradável estar aqui com vocês apoiaram bastante, me ajudaram e estou à disposição, participarei com prazer, aí, com honra e prazer dessa comissão, doutor Eduardo. E podem contar comigo. Também conto com a OAB para nos apoiar em alguns eventos que nós vamos precisar dessa ajuda e acho que todos os lados têm muito a ganhar com isso. Então,
Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade de ter participado, agradeço a oportunidade, agradeço o apoio que vocês me deram aqui durante o evento e estou à disposição quando precisar. Muito obrigado. Então, eu quero também agradecer, né? Agradecer ao Dr. Newton por gentilmente aí nos ceder a esse excelente conhecimento, né? E agradeço o senhor, e na pessoa do senhor, agradeço toda a classe médica, doutor. Então, por favor, transmita aos seus pais todo o nosso respeito, todo o nosso carinho, né? Eu já citei aqui nessa noitinha Sobral Pinto, mas, na verdade, outros historiadores também, escritores também, falam do uso da medicina como talvez a mais relevante das profissões. E, de fato, essa pandemia provou realmente que, de certo modo, não alterando ou diminuindo a profissão do médico, ou do advogado, ou do juiz, do promotor, mas, de fato, colocando vocês aí, porque o médico ele ficou altamente exposto com toda essa pandemia, ao passo que o advogado ele teve até mesmo a comodidade, como eu e os dois outros colegas aqui, de fazer audiência no próprio escritório, né? Então, olha só a diferença. Enquanto vocês estão lá na linha de frente, os enfermeiros, os profissionais, os médicos, nós estamos aqui do escritório fazendo audiência, né? Alguns, como o doutor Leonardo, indo para a delegacia por ofício aí da profissão dele, né? Mas eu agradeço o senhor e também todos os colegas que participaram aqui do SAT, né? Olha só, lá tiveram o Célio Brizotti, que parabenizou a gente, a doutora Elaine, e todos os outros aí, né? O Helder. Então, nós agradecemos aqui e eu termino minha fala por aqui. Bom, para finalizar aqui, gostaria de mais uma vez reforçar a importância do nosso trabalho hoje aqui, representando a OAB de Santo André, a nossa 38ª subseção, agradecer a participação do Dr. Newton e dizer, doutor, para que o senhor transmita para os médicos, para os associados, não associados, e para toda a classe dos profissionais da saúde, a nossa total admiração, o nosso total carinho e a nossa total colaboração também no que precisar. A OAB está de portas abertas, o Eduardo, a Priscila, gostaria de agradecer também a participação de vocês, o empenho de vocês também nessa noite. Já são mais de 20 horas, quase 20 horas e 30 minutos, e quando a gente ultrapassa o horário marcado é porque a gente tem comprometimento. Gostaria de pedir, Eduardo, Priscila, e a quem estiver acompanhando, uma salva de palmas em homenagem à classe, aos profissionais da saúde, uma salva de palmas, porque merecem, por favor. Dito isso, eu declaro o nosso evento de hoje, o nosso bate-papo, a nossa palestra encerrada. A todos que estão acompanhando, muito obrigado e fiquem com Deus. E uma ótima semana a todos. Priscila. A 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André agradece a presença de todos os participantes, do nosso palestrante da noite. Muito obrigada, uma boa noite a todos. Boa noite.